Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tenho pensado seriamente sobre as trágicas consequências da falta de conhecimento na vida do povo de Deus. É realmente incrível, é um absurdo o que as pessoas são capazes de fazer quando têm as suas mentes governadas pela ignorância, pela falta de conhecimento. Houve um tempo na história dos homens que, por pura ignorância, eles acreditavam que era prejudicial tomar banho. E vocês imaginam, né, o resultado disso? Quantas pessoas morreram por enfermidades que seriam perfeitamente tratáveis com o ato de se lavar. Mas a falta de conhecimento os privou dos benefícios, né, do conhecimento. Mas a questão da falta de conhecimento não é problema apenas de gente do passado. Nos nossos dias, continua fazendo suas vítimas. E eu vou um pouco além. Pior do que a falta de conhecimento para os assuntos do dia a dia é aquela falta de conhecimento dos assuntos de Deus, da Bíblia, da teologia, da verdade de Deus, que são tão fundamentais para reger o nosso relacionamento com o Senhor. Nesse sentido, eu penso num exemplo do ano de 2010, quando um casal norte-americano foi sentenciado a aproximadamente 10 anos por ter negligenciado a saúde de um filho de 16 anos, e por essa razão ele morreu em casa, com uma enfermidade que poderia ter sido perfeitamente tratada no hospital. Mas por que eles não socorreram o filho? Porque eles faziam parte de uma denominação que ensinava erroneamente a cura pela fé. Não que Deus não possa curar pela fé, mas eles acreditavam que buscar ajuda, auxílio médico para as questões de saúde era errado. E por essa razão, esse conhecimento distorcido orientou aquela família no posicionamento de não buscar ajuda, o que levou à morte a vida do seu filho de 16 anos. Eu fico pensando, queridos irmãos, em exemplos tão forte ou menos forte do que esse, que tem sido um exemplo daquilo que o povo de Deus tem colhido ao redor do mundo por falta do conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia tem algo para falar a respeito disso. Nos dias do profeta Oséias, ele pregava ao povo uma mensagem denunciando que o povo havia se afastado do conhecimento de Deus e que por essa razão a nação estava sofrendo, estava padecendo, estava gemendo. O povo estava passando por um aperto muito grande e a consequência era o ter se afastado do conhecimento de Deus. Ele pregou uma mensagem dizendo que o povo de Deus, estava sendo destruído por falta de conhecimento. Queridos irmãos, assim como nos dias de Oséias, hoje também, há muitas pessoas no meio do povo de Deus que têm colhido no seu dia a dia consequências danosas, têm orientado as suas vidas com um conhecimento que não é o conhecimento de Deus, e por essa razão têm colhido consequências extremamente dolorosas para a sua família, para a sua vida pessoal e também para a causa do Evangelho. Fico pensando, queridos irmãos, que as pessoas se afastaram daquele ideal de Deus, aquele propósito estabelecido no Éden. Deus no Éden estabeleceu um modelo, um padrão daquilo que era desejável. Deus, todo final de tarde, aparecia Adão, a Eva, e naquele momento, na viração do dia, ele tinha um momento de comunhão com o homem e o homem com Deus. Eu fico pensando o que acontecia neste momento, senão a transmissão do conhecimento de Deus. O homem recém-criado aprendia com o Criador. A palavra de Deus era ministrada ao coração, era o momento que Adão e Eva ouviam Deus na viração do dia. Mas, em um dado momento, o homem abandonou esse conhecimento baseado na construção, no relacionamento diário, no dia a dia. Fico pensando que Adão e Eva teria toda uma eternidade, todas as virações do dia para aprender um pouco de Deus e assim crescer em maturidade.
mas eles abandonaram esse conhecimento construído através do relacionamento por um conhecimento superficial, um conhecimento que viria de uma maneira escusa, de uma maneira que não lhes faria bem. Era o conhecimento da árvore do bem e do mal. E a proposta do diabo para eles naquele dia foi o seguinte: olha, se vocês comerem deste fruto, vocês terão conhecimento do bem e do mal e vocês serão iguais a Deus. E aí o homem experimentou aquele conhecimento presunçoso, orgulhoso, aquele conhecimento que ao invés do homem depender de Deus, faz o homem competir com Deus. É um tipo de conhecimento que coloca o homem em oposição, em guerra contra Deus. E desde então o homem sofre. O homem não sofre porque não tem conhecimento, porque não existe neutralidade. O problema do homem é porque ele não tem o conhecimento de Deus e adotou para si uma espécie de conhecimento substituto. Esse tem sido o problema de muitos dos irmãos, de muito da cristandade pelo mundo afora. Não é a falta de conhecimento, mas é porque usam um tipo de conhecimento substituto que os colocam na contramão de Deus, que os faz estar desconectado, alienado de Deus, do propósito de Deus, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as suas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sempre um coração temente, desejoso de buscar a fonte que certamente vai causar saúde, que vai promover vida eterna, vida abundante na vida da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, pense nisso, reflita nessas palavras para a glória de Jesus. Fique na paz do Senhor.